Desde já damos as boas-vindas à nossa irmã Hélida. Ela se sinta à vontade para fazer a sua exposição. Damos as boas-vindas também aos nossos irmãos que estão nos seus lares, que possam aproveitar a palestra da noite, desejando a todos as bênçãos de nosso Senhor Jesus, para que possamos comungar com os nossos benfeitores desta noite. Nunca é demais passarmos rapidamente as atividades desenvolvidas em nossa casa para as pessoas que pela primeira vez estão tendo essa oportunidade. Monte Alverne encontra-se com as portas abertas, vários grupos de estudo. Então, nós vamos ter, nas segundas-feiras à noite, aqui neste auditório, às 20 horas, o estudo da obra de André Luiz, sob a direção do nosso irmão Luiz Cláudio, aberto a todos, aqui no auditório, a partir das 20 horas. Nas terças-feiras, temos o serviço de meditação e passes, aqui no Anel de Luz, às 20 horas, também aberto a todos. Sintam-se convidados para essa atividade muito bonita de nossa casa. Nas quartas-feiras, temos o atendimento mediúnico de cura, tratamento espiritual, que devido às normas de segurança vigentes, esse tratamento está sendo realizado à distância. Para isso, as pessoas interessadas devem comparecer aos sábados aqui, para que então, após a palestra, seja confeccionada a ficha de atendimento, com o nome, endereço, etc., da pessoa interessada. Então, às quartas-feiras, às 20 horas, os médios se reúnem aqui, na sala apropriada, e fazem essa mentalização à distância, quarta-feiras, às 20 horas. Na quinta-feira, temos o grupo de Frei Albino, o grupo da desobsessão. A primeira parte é aberta ao público, a segunda parte restrita aos médiuns desta atividade, também aqui no salão, às 20 horas. Na sexta-feira, às 20 horas também, aqui no salão, temos o grupo do desenvolvimento mediúnico, aberto aos interessados que procuram esses serviços em nossa casa. Aos sábados pela manhã, iniciando às 9 horas, o café da Irmã Dulce, o café comunitário da Irmã Dulce. Temos o bazar, temos a farmácia fitoterápica, plantão de passes e a evangelização infantil também, iniciando às 9 horas. Apenas fazendo a correção, na terça-feira também a farmácia fitoterápica funciona e o bazar também funciona na terça-feira. Todas essas atividades, logicamente, são gratuitas. Então, meus irmãos, qualquer dúvida, Monte Alverne dispõe de canais nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. As palestras ficam lá gravadas, registradas. Qualquer dúvida, os irmãos podem acessar esses canais e tirarem as suas informações. Mais uma vez, desejamos a todos uma excelente noite. Vamos pedir ao nosso irmão Vinícius para fazer a prece inicial e depois o Ricardo fará a introdução dos 10 minutos. Luz do mundo, querido amigo e amado Mestre Jesus, mentores da casa, amigos espirituais, como é bom poder, mais uma noite, estarmos aqui, nesse encontro repleto de aprendizado, que nos abastece, que nos dá ânimo perante todas as dificuldades que enfrentamos. Como é bom poder contar com seu amparo diário.
Como é bom poder estarmos aqui nesse recanto de luz, nesse parque espiritual, reunidos em um só sentido. Amado Mestre, que esse encontro de hoje possa nos iluminar, que possamos melhorar pouco a pouco, que possamos radiar também essa luz aqui recebida a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, a começar pelos nossos lares e nossos familiares, amigos, e assim que essa luz vá se estendendo cada vez mais. Amado Mestre, só temos a agradecer por tudo. Muito obrigado, que possamos receber as luzes dessa noite, os aprendizados e levar para a vida, e que possamos ter uma semana repleta de paz, de amor e proteção. Que assim seja. Agradecendo a Vinícius pela prece inicial, vamos pedir ao nosso irmão Ricardo fazer a introdução dos 10 minutos iniciais. Boa noite, meus irmãos, aqueles que nos acompanham em casa também. Antes de fazer a nossa reflexão inicial, de 10 minutos, hoje eu cheguei aqui, quando eu entrei no auditório, não tinha ninguém, né? Acho que foi o primeiro a entrar no auditório. E eu queria compartilhar com vocês a sensação que eu tive quando eu entrei aqui, porque é interessante para o nosso aprendizado. Não só vi, como senti um ambiente de cura, né? Equipes espirituais trabalhando aqui, preparando o ambiente como se aqui fosse um hospital, uma clínica, uma enfermaria. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, em geral, nós temos uma visão um pouco equivocada desse tipo de atividade que fazemos no sábado à noite aqui. Nós estávamos comentando com os irmãos aqui, antes da palestra, que muitas vezes numa casa espírita, essas reuniões mais doutrinárias, né, ou educativas, ou, né, que não são voltadas para o fenômeno, né, da mediunidade, digamos assim, elas são deixadas de lado. Porque as pessoas têm a falsa ideia de que, eu quero cura, então eu vou num grupo de cura, né? Então, ou vou tomar um passe de desobsessão. Mas a verdade é que todos esses trabalhos também são feitos aqui. E por um motivo muito simples. Porque as equipes espirituais aproveitam exatamente da predisposição de cada um de alimentar o espírito, sorver o conhecimento. E esse é o momento propício para que as atividades de cura, de desobsessão, sejam realizadas pelas equipes espirituais. Então, não duvidem que quando vocês vêm aqui ouvir uma palestra, né, ou raciocinar sobre um tema, vocês estão recebendo o tratamento espiritual também. Tá certo? Isso não diminui em nada os trabalhos específicos da casa, que tem seu lugar também. Mas isso aqui também é uma atividade curativa, né? De refazimento de energias, não tenho dúvida disso. Essa leitura inicial que nós fazemos é uma breve explanação sobre algumas mensagens de livrinhos com mensagens curtas, que nós vamos ler hoje. Foi psicografado pelo nosso irmão Ariston. É uma obra de Pastorino, chamada Um Minuto com Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua alma como meio de libertação para muitos. A mensagem: procure auxiliar a todos naturalmente. A lei de Deus está escrita em todas as consciências. Não se angustie com o sofrimento alheio. Faça o que puder, compreendendo a vontade do Pai, que nos quer perfeitos e felizes. A perfeição e a felicidade têm seu preço. Se alguém está triste ou aborrecido, ofereça-lhe brandamente o remédio da alegria e da compreensão.
Seja discreto para não perturbar, em vez de ajudar. Ninguém sabe o que se passa na intimidade de cada coração, só Deus o sabe. Portanto, busque compreender para servir melhor. Minha mensagem já se inicia assim: procure auxiliar a todos naturalmente. Há umas 2 semanas eu compartilhei um vídeo no nosso grupo aqui, que é um vídeo até não é um vídeo espírita, digamos assim, mas um vídeo muito interessante que mostrava como a natureza, ela toda é voltada para servir desinteressadamente. Auxiliar a todos naturalmente. Nós fazemos parte da natureza. Percebam que uma árvore, ela não produz um fruto para ela. Vocês já viram a árvore comendo o próprio fruto? Né? A fonte produz a água e não consome a própria água. O Sol produz luz e energia para os outros planetas, para ele não. Isso é a lei natural, isso é a lei de Deus. Né? E assim nós deveríamos produzir, amar, servir, né? E não consumir nossas próprias qualidades. Esse é um raciocínio que a gente tem que ter. Não se angustie com o sofrimento alheio. O problema, meus irmãos, é que servir ao próximo é uma arte. Por quê? Porque é uma linha entre ser insensível e ser sensível demais a ponto de prejudicar a caminhada do nosso irmão. Como assim? Nós temos a oportunidade na atividade profissional nossa de conviver, às vezes, com situações, casos, em que a gente se pergunta, mas por que essa pessoa está passando por isso? Por que essa criança nasceu assim? Por que uma criança nasce sem as 2 pernas? Né? Por que uma pessoa de hábitos não admiráveis consegue se recuperar de uma doença e outro não? Mas aí que está a chave. Quem sabe isso é Deus, né? Cada um. Cada um tem sua caminhada aqui. Me lembro de uma passagem de Chico Xavier que ele solicita a Emmanuel a cura de suas dores, né? Suas dores físicas. E Emmanuel diz para ele assim: você tem certeza que você quer isso? Por quê? Qual é a sabedoria disso? Porque a doença, a dor, muitas vezes é libertação para o espírito. Então, às vezes, a gente se angustia porque, poxa, mas não tem que ter essa angústia. Fique ao lado, escute, dê apoio. Apoie o irmão na caminhada. Não tente resolver o problema dele. Quem resolve o problema dele é ele. Agora, por outro lado, nós nos deparamos com situações em que a gente precisa agir. Principalmente situações que envolvem materialidade. O que eu estou dizendo com isso? A gente não pode olhar para um irmão com fome, em estado de miséria, e falar, mas é o caminho dele, não. Não por um motivo simples. Tem condições básicas que são necessárias para o espírito cumprir a reencarnação dele. Nenhum espírito encarna para passar fome, miséria. Isso é consequência do ato do ser humano. Então, meus amigos, servir ao próximo é uma arte. A arte de dar o necessário, de proporcionar o necessário para o seu irmão, mas também saber que há limite. Que a encarnação de cada um é vivida por cada um. Nós temos a obrigação de tentar aliviar a dor do irmão. Mas, de forma alguma, nós somos responsáveis se nós não conseguimos. Tá certo? Então, acho que a reflexão da noite é bem apropriada para o nosso tema. Não sei o que nosso irmão vai abordar, mas aflição e tranquilidade, né? Boa noite.
agradecendo ao Ricardo pela explanação, e antes de passarmos o microfone para a Hélida, dois avisos rapidinhos. No próximo dia 30 de julho, nossa casa receberá aqui o grupo Arco-Íris de Fitoterapia, que vem lá de Uberaba para ministrar aqui algumas aulas, alguns conhecimentos, aberto ao público. O grupo Arco-Íris de Fitoterapia, grupo que foi fundado por Dr. Langerton. E no próximo sábado, dia 23, será exibida aqui uma palestra em homenagem ao nosso irmão Ariston Teles. Está fazendo 2 anos que já retornou à pátria espiritual. Então, no próximo sábado, a palestra na íntegra, ou quase na íntegra, de nosso irmão Ariston. Aqueles que não conheceram, não puderam ver as suas palestras, é um ótimo convite, próximo sábado, comparecerem aqui ao Monte Alverne. Fique à vontade, Hélida. Tenhamos todos uma excelente palestra. Obrigada, Sérgio. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Boa noite àqueles que também estão nos vendo aí pelo link ao vivo, né? Que isso é uma maravilha, que a gente consegue chegar mais longe com essa tecnologia e a gente precisa usá-la, né? E eu acho que o Ricardo andou usando minha palestra aqui, porque a abertura dele está totalmente linkada. Eu só queria reforçar, fazer um parêntese aqui antes de iniciar minha palestra e reforçar o que o Ricardo falou, porque é de uma importância muito grandiosa. A questão da... Eu até chamo diferente. Eu chamo isso aqui, não chamo de palestra pública ou de outros nomes que se dê, né, por aí. Eu chamo de evangelioterapia, porque a terapia de cura está no evangelho, está na mudança íntima. Porque vamos imaginar uma ferida. Eu tenho uma ferida aberta na minha mão, por exemplo, e ela só vai curar, ela não cura nunca, porque todo dia eu vou lá e mexo, todo dia eu vou lá e cutuco, todo dia eu vou lá e cutuco. Se eu não mudar de atitude, ela não vai sarar, ela não vai fechar, não vai cicatrizar. Não importa o que os médicos façam, as pomadas que eles coloquem, se eu não parar de cutucar, ela nunca vai fechar. Então, a minha mudança de atitude é necessária para a minha cura física e espiritual. E essa mudança de atitude vem através do conhecimento do Evangelho, do Cristo, né? Então, na minha visão, isso é meu, tá? Eu estou dizendo por mim, a cura começa na evangelioterapia. O fenômeno atrai muito, mas aqui é a verdadeira cura, porque se eu receber a cura física numa sessão de cura e não mudar de atitude, todo o meu problema vai retornar. Então, pensemos nisso. Escolhi hoje esse tema, aflição e tranquilidade, está lá no livro Ceifa de Luz, capítulo 27, né? Pelo Chico Xavier e através do Espírito Emmanuel. Porque eu acho que é um tema extremamente atual, todo mundo vive momentos de tranquilidade e, muitas vezes, mais momentos de aflição no mundo que a gente vive hoje, né? Nesse mundo de tribulações aí, no nosso mundinho de provas e expiações, mas que está num momento mais conturbado por conta da nossa transição planetária, né? Eu costumo dizer que toda transição é complicada, toda transição é difícil. Vamos pensar numa transição, mudança de casa, tem que encaixotar tudo, e aí você acaba jogando algumas coisas fora que você já não usa há muito tempo, mas estão lá guardadas, empoeirando, e aí vira aquele caos, aquela bagunça, aí você bota tudo no caminhão de transporte, chega lá na casa nova, é tudo dentro das caixas, você não sabe onde está cada coisa, tudo é um caos. Até que tudo se assenta, tudo se renova, tudo, né, entra no lugar. É o que a gente está vivendo. A gente está nessa mudança louca, encaixotando as coisas para levar para a casa nova, que vai ser o nosso planeta de regeneração, né? Estamos batendo na porta aí. Nós estamos vivendo essa turbulência, esse caos, né? Então, a gente está tendo muitos momentos de aflição. Mas temos também
alguns de tranquilidade. Entretanto, alguns momentos de tranquilidade são tranquilidades aparentes, assim. Parece tranquilo, mas não necessariamente é tranquilo, né? E a gente vai ver isso na nossa palestra de hoje. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus nos traz, né? Bem-aventurados os que choram. E a gente que já estuda o cristianismo, né, assim, de muito tempo, a gente sabe os motivos dessa afirmação. Mas para quem não está habituado às lições cristãs, ou para aquelas pessoas que ainda batem de frente com ela, questionam, né, criticam. Como que pode alguém chorar e ser bem-aventurado? Né? Isso é um absurdo. Mas nós que temos a certeza da vida eterna, nós que temos a certeza das encarnações, a gente sabe que isso é uma realidade. Né? Até o que o Ricardo falou aí no começo linka bem com isso aí. Né? A gente precisa auxiliar o nosso irmão que está em sofrimento, mas entendendo que a carga é dele e que é necessário que ele passe por ela com o nosso auxílio, mas a gente não pode vivenciar aquilo por ele. Né? Cada um tem a sua cruz para carregar por merecimento, por necessidade, por aprendizado. Né? Então, sim, bem-aventurados os que choram. Porque a aflição que muitas vezes nós recebemos hoje é consequência de atitudes que nós cometemos no passado, nessa encarnação ou em outras. A lei de Deus, a providência divina, jamais falha, em tempo algum falha. Então, não há nenhum sofrimento ou nenhuma bênção sem merecimento. Nada acontece que não seja do nosso merecimento. Se nós ainda estamos passando, né, por essa pandemia, precisamos retirar lições valiosas dela, porque precisávamos aprender. Né? Como eu citei, o mundo está numa transição planetária onde as pessoas supervalorizam os bens da matéria, né? O dinheiro, as conquistas materiais, casa, carros, celulares cada vez mais caros, que a gente nem sabe usar quase nada das funções que ele oferece, mas a gente quer sempre o melhor, o mais caro, o mais moderno. Né? E a gente vai esquecendo dos bens espirituais, dos sentimentos que a gente precisa desenvolver com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, com a nossa comunidade, com as pessoas do trabalho, com os desconhecidos que topam com a gente pela rua. Então, vem uma pandemia dessa, é como se Deus falasse assim, acorda, valoriza o que precisa ser valorizado. Quantas vezes a gente sai num restaurante, por exemplo, com a família, para confraternizar, e vê, ou na nossa mesa, ou nas mesas ao lado, as famílias reunidas em carne, porque cada um está num lugar diferente no seu próprio celular. Não há diálogo, não há sorrisos, não há confraternização. E aí, quando todo mundo foi obrigado a ficar isolado, ai meu Deus, eu não posso ver minha mãe, ai eu não posso ver fulano que está longe, e eu não posso correr o risco de levar uma doença, o meu avô. Mas às vezes passava meses sem ver a mãe, sem ver o avô. Mas veio a proibição, porque tudo que é proibido a gente quer, né? Não está proibido, amanhã eu vou, semana que vem eu vou, mês que vem eu vou. Mas proibiu, ai meu Deus, agora me tocou, porque está proibido, né? Proibido sempre é mais gostoso. Então, vem essas coisas para a gente retirar aprendizados disso. Tudo a gente precisa retirar os aprendizados, de tudo. E até dos momentos de dor, dos momentos de sofrimento. E Emmanuel nos traz, né? É importante lembrar, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Como que pode algum tipo de tranquilidade gerar aflição? Estranho, né? Mas vamos pensar.
uma situação, uma pessoa hipotética, num momento de angústia, de desespero, de raiva, não importa. E ele vai, eu preciso relaxar, preciso ficar mais tranquilo. Um acende um cigarro, outro se rende a uma bebida alcoólica para relaxar, outro a drogas ilícitas. Vai gerar um momento de tranquilidade? Vai. A química no corpo gera algumas situações de relaxamento, outros de euforia, né? Depende da química, mas algumas vão gerar um momento de tranquilidade. Mas é uma tranquilidade genuína, verdadeira e definitiva? Muito pelo contrário. É uma tranquilidade momentânea e fugaz, porque logo no segundo seguinte, primeiro que naquele momento você já está atraindo companhias espirituais, muitas vezes materiais, né? Tem alguns companheiros que vão fazer parte desse momento com você, né? De beber, de virar a garrafa inteira, de fumar, de usar drogas. Muitos companheiros vão estar juntos, mas a nuvem de testemunhas espirituais que a gente está buscando e trazendo para nós nesse momento, vai fazer com que essa tranquilidade seja cada vez menor. Então, fugir do momento de choro, de dor, através de fugas que não são seguras, é preciso que a gente use um pouquinho mais da reflexão para saber o que realmente vai ser bom para a gente, não só no momento, mas daqui a pouco, porque não adianta nada eu me sentir bem agora, para daqui 5 minutos eu estar no inferno. E muitas vezes é um inferno, porque o inferno é o estado de espírito. O inferno, aquele inferno que a gente conhece por aí, não existe. O inferno é um estado de espírito. Imaginem uma pessoa hoje presa numa penitenciária, como a gente conhece aqui no nosso país, infelizmente. Aquilo é um inferno. Você tem que dormir com o olho aberto, todo fechado, para saber se você vai amanhecer vivo. Isso é um inferno. Também é um inferno uma mãe dormir com um filho gravemente doente, não saber se ele vai, se ela, na hora que ela acordar, ele vai estar encarnado. Também é um inferno. Então, são situações que, muitas vezes, de um minuto para o outro, a gente sai da tranquilidade para um desespero atroz. Precisamos raciocinar se compensa certas fugas. E o que a gente pede? Né? Por que a gente chora? Porque em algum momento a gente pediu para chorar. Emmanuel nos traz aí, no limiar do berço, pede a alma. Ou seja, a grande maioria de nós, alguns têm uma encarnação compulsória, como a gente sabe, mas a grande maioria de nós pediu para vir em situações que a gente vivencia. Então, no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Nós pedimos os nossos problemas de saúde, de convivência. Nós pedimos. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências do plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Ou seja, o que a gente faz? A gente pede, Deus me dá isso, porque eu estou arrependido de verdade e eu preciso passar por essa situação para provar que eu estou arrependido. Aí a gente vem e passa pelo véu do esquecimento, que é uma bênção. Muita gente acha ruim o esquecimento, busca meios e mais meios de tentar relembrar as vidas passadas, mas o esquecimento é uma bênção. Porque imagina só eu me lembrar que em alguma vida passada eu matei a minha mãe. Como que vai ser essa convivência? E eu preciso também, provavelmente eu também vou lembrar o porquê que eu matei a minha mãe, né? Então,
Para quê? Se a gente hoje convive bem. Se Deus nos deu o esquecimento, o véu do esquecimento, isso é bênção. Deus nunca dá punição, Deus dá bênção. Quem pede o que a gente intitula de punição somos nós, como o próprio Emmanuel nos trouxe aí. Nós pedimos. Eu não sei se vocês recordam de uma situação que aconteceu alguns anos atrás, de um menininho que desencarnou depois que o carro foi roubado e a mãe não conseguiu retirá-lo e ele ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado pelas ruas de São Paulo. Anos depois, houve uma psicografia onde aquela criança, que não era mais uma criança, né, voltou a ser um espírito, ele relatou que nos tempos antigos lá, quando os soldados usavam aquelas bigas, né, arrastadas por animais, ele era um desses soldados e ele se comprazia, ele se felicitava, ele achava até bom matar as pessoas que eram contrárias, né, aos pensamentos deles na época, dessa maneira, arrastados pelas bigas. E o pai e a mãe dessa criança foram algumas dessas pessoas que foram assassinadas por ele. E que muitos séculos depois o perdoaram e aceitaram recebê-lo como filho. E ele pediu, muito e profundamente arrependido, verdadeiramente arrependido, para que ele tivesse uma morte da mesma maneira como ele fazia aos outros. E isso aconteceu. Hoje, pelo menos a última notícia que eu tive, que os pais dele tocam um centro espírita, né, em São Paulo. Então, assim, de alguma maneira foi um final feliz, né? Aos nossos olhos não foi um final feliz, porque uma criança morrer dessa forma é muito triste. Mas foi um final feliz para esse espírito, porque ele se recuperou daquela maldade que o comprazia. Isso é uma felicidade sem tamanho. Quando ele faz a psicografia, ele é outro. E ele pôde sentir na pele o que ele provocou a tantas pessoas. Então, isso é a prova de que são bem-aventurados os que choram. É isso que a gente precisa compreender, agradecer a oportunidade do sofrimento e passar por esses sofrimentos que nos batem à porta de maneira resignada. Óbvio que a resignação não é simplesmente estou com câncer, ai meu Deus, é um sofrimento que eu preciso passar, eu não vou procurar médico, não vou fazer tratamento. Não, não é assim. A gente precisa procurar todos os recursos que nos tem dado a inteligência humana, Deus, através da inteligência humana, buscar a nossa cura, o nosso bem-estar, mas passar por aquela dor, aquela tribulação, com cura ou sem cura, com fé, com resignação. Porque nada é por acaso. Se eu estou passando por aquela situação, eu busquei aquilo em algum momento. Nessa ou em outra vida. E olha aí, ó, as consequências das nossas teimosias. Porque nós somos crianças teimosas, né? A gente sabe que nós estamos ainda na infância espiritual e somos meninos birrentos, teimosos. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. Essa frase de Emmanuel vem na minha cabeça, assim, aquela criança que a mãe está dando remédio à força, assim, abrindo a boca da criatura e enfiando goela abaixo. E a criatura se nega a receber. É mais ou menos isso. Nós somos essas crianças espirituais, onde o Cristo veio em pessoa mostrar como é, como uma receita de bolo, só que vivenciada na prática. E ainda assim a gente fala, não, não quero, não aceito, não para mim. E quem sofre é o Cristo? Não, somos nós. E é isso que a gente não compreende e continua batendo de testa. Então, enquanto a gente recusar a lição
e abominar o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga, que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Ou seja, eu estou adiando a evolução de quem? Minha. Eu preciso subir 1000 degraus. Eu subo 10, desço 5. Subo 1, desço 3. Subo 8, desço mais 3. E fico nessa. Vou e volto, vou e volto. Ninguém está me barrando, sou eu mesma que estou me barrando. Ah, mas meu marido me impede, minha esposa me... Não. Você está se permitindo ser impedido por alguém. Porque se a gente pegar exemplos vários que tem, vou pegar Lívia, esposa de Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos. Uma mulher naquela época era o quê? Nada, né? Se hoje a gente acha que a gente ainda é inferior materialmente aos homens, naquela época era nada. Ela era esposa de um dos caras mais poderosos do planeta na época. Extremamente autoritário. Foi acusada de traição, de tudo mais que se imaginar. E se manteve fiel ao Cristo. Uma evolução espiritual que nenhum que tentou arrastá-la para a lama conseguiu. E ela não precisou deixar o marido, ou deixar de amar aquele marido, ou deixar de ser uma boa esposa como o momento exigia. Não. Mas manteve a sua evolução espiritual impecável e nos deixou um exemplo gigantesco. E assim tem muitos outros livros que nos trazem exemplos de que não precisa sair pelo mundo dando palestras em congressos lotados para se evoluir, não. Dentro de casa, sendo a pessoa simples do dia a dia. Como muitas obras nos trazem, nos mostram. 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, todas essas obras mostram espíritos evoluidíssimos que não fizeram obras gigantescas pelo planeta, não. Fizeram a sua obra onde foi plantado. Dentro do próprio lar, no local onde foi colocado. Se eu vim para ser nessa vida, por exemplo, uma mãe que acolhe um filho difícil, é aquilo ali que eu tenho que ser. Nada mais. Então não existe dificuldades gigantescas impostas por Deus na nossa vida para que a gente cresça. É viver a vida dentro dos ensinamentos cristãos. Só isso. Mas aí o que a gente faz? Aparece uma tribulação, uma dificuldade, um problema financeiro. Onde eu vou pegar informações? Aonde eu vou pegar conselhos? No mundo, onde está tudo errado. Onde as pessoas incentivam você a ser mal, onde as pessoas incentivam você a ser orgulhoso, vingativo, onde a gente é estimulado o tempo todo a ter ódio, ódio e mais ódio. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de dar palestra lá no Chão de Flores e eu comentei sobre isso. Na época que aquele irmão estava fazendo todo aquele terror aqui na nossa região, né, Lázaro, que teve todo aquele problema, vou falar de mim, vou dar o meu testemunho aqui, eu me peguei desejando que a polícia matasse aquele homem. E por que eu estou aqui falando de mim? Porque quem está aqui em cima não é santo, não. Pelo contrário, tudo que eu estou dizendo aqui, o primeiro ouvido que precisa escutar é o meu. E aí, no estudo que a gente faz, a gente tem um estudo online,
do Livro dos Espíritos, com várias pessoas de São Paulo, da Bahia, daqui de Brasília, de Minas. É um estudo bem legal que a gente tem. Um irmão falou, vamos fazer a prece hoje por esse irmão Lázaro, porque ele está precisando de acolhimento. Aquilo foi um tapa na minha cara. Gente, eu sou espírita desde que eu nasci. Minha família já era espírita e eu tive essa honra, né? Porque muita gente conhece o espiritismo na dor. Eu não, eu conheci desde pequenininha na evangelização. Como que eu posso estar desejando isso para um irmão? Aquilo foi um tapa na minha cara. Mas era tudo que a gente recebia na televisão, na internet, o tempo todo. E aí a gente vai se deixando contaminar por isso. E a quem que eu deveria ter pedido auxílio para entender esse irmão que estava fazendo toda essa loucura? Ao Cristo. Eu sou cristã. Eu tenho que pedir auxílio ao Cristo. Por que eu vou pedir auxílio à televisão, ao jornal, à internet, ao vizinho? Não faz sentido. É isso que a gente tem que compreender. E a gente vai errar. Todos nós somos falhos. O único perfeito que pisou aqui foi Jesus. Nós somos falhos, mas a gente precisa estar sempre cortando as nossas arestas. Avaliando, como Santo Agostinho falou lá no Evangelho, fazendo o exame de consciência. E a gente tem mania de fazer o exame de consciência no outro, apontando o dedo. Mas a gente tem que fazer um exame de consciência em nós, porque a encarnação é nossa, a nossa conta é minha com Deus. Eu, como o Ricardo citou aqui, eu não posso viver a encarnação do outro, pegar a bagagem do outro, cuidar da bagagem do outro, vigiar a bagagem do outro. É a minha que eu tenho que cuidar. É a minha que eu tenho que vigiar. Então, todos nós estamos sujeitos a erros de avaliação, a erros de conduta, a erros de ação, de pensamento, porque Joana de Ângeles falou, diga o que pensas que eu te direi com quem andas. Os nossos pensamentos vêm antes das nossas atitudes. E quando a gente pensa no mal, fofoca, intriga, maledicência, maldades de todos os tipos, a gente já atrai companhias espirituais que vão nos estimular a praticar aquele mal. Então, o primeiro lugar que eu tenho que começar a tratar são os nossos pensamentos. Esses pensamentos que vão povoar as nossas cabeças, certamente povoam as nossas cabeças, porque a gente recebe chuvas de informações boas e ruins, e a gente precisa filtrar. E que filtro que eu preciso usar? O filtro do exemplo do Cristo. Porque se eu sou cristão, eu tenho que usar o filtro do exemplo do cristianismo. É simples, mas a gente faz? Normalmente não, né? É por isso que na escola da luta vulgar temos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano. Dê poder para a gente conhecer alguém, né? A gente sempre ouve isso. Ergendo para si próprias masmorras de pranto e envilecimento, ou seja, de pranto e humilhação, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. Se a gente pudesse, hoje, escolher como estaria a nossa vida daqui... Eu estou com 44 anos, vou botar aí, não sei quanto tempo eu vou viver, né? Vou botar aí, daqui 30 anos, se eu pudesse escolher minha vida, como estaria daqui 30 anos, e eu tivesse que começar a pautar ela de agora, vamos supor, vou falar de bens materiais, tá? Ah, eu quero uma casa em Porto Seguro, que eu amo demais. Quero uma casa em Porto Seguro para, né, envelhecer lá, Porto Seguro, tranquila. O que eu tenho que fazer? Começar a trabalhar,
juntar dinheiro para, daqui 30 anos, ter a minha casa no lugar que eu adoro e tal. Não é isso? O que eu quero para depois do meu desencarne? Eu quero ir, vamos pensar lá no filme, espero que todos tenham assistido, lá no filme Nosso Lar. Eu quero ir para aquela zona turbulenta de dor, de dificuldade que André Luiz foi primeiro, ou eu quero ir para um nosso lar da vida aí? Nosso lar, né? Porque ninguém merece sentir dor, frio, fome, ser acusado, perseguido, ter medo. É horrível. Ele viveu 10 anos de inferno. Então, se eu quero ir para o nosso lar, eu posso arrumar intriga com o meu vizinho? Eu posso ter um lar, minha casa, onde só tem gritaria, discussão, xingamento, ofensa? Não. Eu não estou plantando hoje o que eu quero colher daqui a pouco. E é daqui a pouco, gente. Porque eu estou falando assim, eu estou com 44, estou imaginando uns 30 anos, mas eu não sei, amanhã eu posso estar aqui dando palestra, cair daqui, bater a cabeça e morrer. E aí a coisa vem mais rápido, né? Quantas pessoas que a gente conhece, ou conhece mesmo, ou de ouvir dizer, que desencarnaram aí na pandemia, que a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Ou uma doença, outra qualquer, que aparece de vez em quando aí, e leva um ente querido. Então, a gente espera viver um pouco mais, mas a gente não sabe, né? Para nós espíritas também é indiferente, porque a gente tem a eternidade, a gente sabe disso, e a gente precisa viver em paz com isso. A morte não pode ser um desespero na nossa vida, é algo natural que vai acontecer, então. Por que a gente foge, então, que ele está falando aí? O homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Por que eu fujo do que eu mesmo tracei? É como se aquela casa que eu citei lá de Porto Seguro, que eu queria comprar, eu juntasse o dinheiro, não, eu vou fazer uma viagem. Aí daqui a pouco eu junto o dinheiro de novo, não, vou trocar de carro. Comprar um carro dos meus sonhos, assim. Deixa a casa para depois. Aí eu consigo trabalho, tal, consigo de novo, aparece outra coisa. Ou seja, eu estou fugindo do meu objetivo traçado. É a mesma coisa que a gente faz o tempo todo na nossa encarnação. Quando a gente foge daquilo que a gente se propôs a fazer. Pega essa casa espírita aqui, todo esse terreno maravilhoso, com essas construções todas que foram feitas. Alguém se dedicou por muitos anos para isso aqui estar desse jeito. Podia ter fugido? Puxa, fácil. Podia ter transformado isso aqui num oásis particular. Certamente não fugiu do que planejou. Dá trabalho? E muito. Manter tudo isso dá muito trabalho. Chegar aonde está aqui hoje dá muito trabalho. E a gente foge do trabalho. Mas o trabalho é bênção. E o trabalho em prol do outro é bênção triplicada. Então, por que a gente foge? Se a recompensa é para nós mesmos, tudo bem que a gente não tem que fazer pensando na recompensa, mas mesmo que a gente faça pensando na recompensa, já está fazendo. É melhor do que não está fazendo nada. É melhor do que estar fugindo. Né? Vamos ver o que Emmanuel continua aí. Olha aí a nossa zona de conforto famosa, né? Que a gente adora uma zona de conforto. Emmanuel continua aí, E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício. É preciso espírito de sacrifício. Enquanto a gente está no domingo, de manhã, curtindo preguiça, que é bom, né? Eu gosto de curtir preguiça, mas está errado. Curtindo preguiça.
Tem tanta gente precisando do nosso trabalho de sacrifício. Por isso que Chico se sentia culpado de dormir 4 horas por noite, porque ele achava que enquanto ele estava dormindo, ele podia estar ajudando as pessoas. Mas o corpo físico precisa do descanso também, né? Chico se sentia culpado por dormir 4 horas, sendo que as outras 20 horas dele eram de trabalho e espírito de sacrifício em prol do próximo o tempo todo. E ele se sentia culpado. Meu Deus. Quando eu penso nisso, eu falo, Jesus, eu vou lá para onde André Luiz foi primeiro, porque não é fácil. Mas a gente precisa começar. A gente precisa arregaçar as mangas e começar. E quando a gente começa, que a gente vê o bem que a gente consegue proporcionar para alguém, às vezes aquela pessoa é tão grata por uma coisa que para a gente não faz falta, mas aquele sorriso é um pagamento que salário nenhum poderia suprir. A felicidade de ver o que você fez em prol do outro, dando frutos, não tem pagamento, não tem preço. Então, vale a pena esse espírito de sacrifício. Vamos ver o que ele continua aqui. Tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a afeição de oásis sedutores da imaginária alegria. Quantas vezes a gente deixa de trabalhar em prol do próximo? E quando eu falo trabalhar em prol do próximo, não é apenas trabalho voluntário, dentro de uma casa espírita. Não. No nosso trabalho remunerado, que nos dá o pão de cada dia, a gente pode fazer o bem. Eu posso chegar no trabalho calada, sem falar uma palavra, fazer o meu serviço e ir embora. Eu posso chegar no trabalho com um sorriso. Eu posso chegar no trabalho com um abraço acolhedor, do funcionário da limpeza ao presidente da empresa, sem distinção de pessoas. São seres humanos. E cada um passa por uma dor diferente. E não tem nada a ver com condição financeira. Porque tem gente podre de rico, passando por sofrimentos atrozes. E tem gente pobre de maré de si, feliz da vida. Então, existem várias maneiras de auxiliar o próximo. Não só indo para um asilo, indo para uma casa de assistência. Não. É no dia a dia. É vendo uma pessoa que eu não conheço sentada no transporte público, triste ou chorando, e eu dar uma palavra de acolhimento. Ou eu simplesmente oferecer meu ouvido para escutar sem julgamento, porque a gente tem mania de querer julgar e dar opinião. E às vezes a pessoa não precisa disso, não quer isso, porque ela já foi julgada. Às vezes ela está se julgando. Ela só precisa ser ouvida, ela só precisa desabafar. Ela só precisa ser acolhida. Então a gente pode fazer a caridade em todos os lugares. Porque se fosse só questão de caridade material, os países ricos que não têm pobreza não precisariam de caridade. São as pessoas que menos têm Deus no coração. São as pessoas que menos têm sentimentos verdadeiros e genuínos ligados entre eles. São essas pessoas que precisam ter os corações tocados. Porque a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Não sou eu que estou dizendo, não. Está lá nas Escrituras. É mais fácil um rico, lembram dessa passagem? Um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Por quê? Porque os bens materiais nos trazem facilidades, futilidades, que não são convenientes à nossa evolução espiritual. Então, a riqueza é um caminho mais tortuoso.
Parece que não, né? No momento que a gente vive, parece que não, mas é. E aí, ó, ele fala aí, os oásis sedutores da imaginária alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. E aí eu volto lá em André Luiz. O que André Luiz fez de tão errado para ir parar lá? Ele era um marido razoável para aquela época. Não era aquele amor de marido, mas era um bom marido ali, cuidava da casa, provia a casa. Era um pai razoável também, não era aquele pai maravilhoso, mas era um pai razoável. De vez em quando, depois ali do trabalho, ia um bar, bebia, fumava. Não fazia muita caridade, fazia meio que obrigado. Ou seja, era uma vida que a gente conhece várias desse jeito. Várias. E olha onde foi parar. Onde será que a gente vai parar? A gente precisa plantar para ir para um lugar diferente. E agora, para finalizar aqui, com quem que a gente deve aprender? Onde a gente deve buscar as informações, as formas de agir? Onde a gente deve buscar? Com quem a gente deve buscar? Emmanuel nos diz, valoriza a aflição de hoje. Valoriza, gente. Valoriza. Não é simplesmente, tá bom, um dia de aflição. Não, obrigada, Senhor, por essa aflição. Muito obrigada por essa oportunidade de dar o testemunho. É assim. Mas não é fácil não, mas é assim. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre te propôs a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para nos ensinar a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena morte da cruz. Foi pouco que ele nos ensinou? Não. E a gente não passa nem por 1/1000 do que ele passou. E a gente reclama, e a gente acha que não dá conta, mas a gente dá conta, porque ele não é injusto, Deus não é injusto, e Deus nos conhece profundamente para saber do que a gente é capaz. Muitas vezes a gente não sabe, mas Ele sabe. Então, se Ele me deu uma carga que parece estar pesada, está pesada porque eu estou buscando força no lugar errado. Se eu for buscar força no mundo, eu não vou conseguir. Mas se eu for buscar força na fonte que ensinou, no exemplo praticado, porque é muito fácil ensinar no exemplo teórico. Na teoria tudo é lindo, tudo é fácil, tudo é maravilhoso. Mas ele não falou de teoria, ele veio e vivenciou na carne. Então é nele que eu tenho que buscar força. Não é na internet, não é na televisão, não é nos psicólogos, no psiquiatra, eles nos auxiliam com as técnicas materiais e científicas. Mas essa força que é de cada um precisa ser renovada na fonte original, que é o Cristo. Enquanto eu estiver renovando as minhas forças nos locais errados, não vai funcionar. E eu não vou conseguir. E eu vou cair uma queda atrás da outra. Então, meus irmãos, que as nossas aflições e as nossas tranquilidades
sejam com base no que o Cristo ensinou para a gente. Que nós não sejamos cristãos apenas no momento da palestra, apenas no momento de fazer uma leitura, apenas no momento de ouvir algo edificante. Que nós sejamos cristãos em cada milésimo de segundo da nossa existência. E quando nos pegarmos em pensamentos errôneos, que no mesmo instante a gente consiga se desconectar desses pensamentos e nos reconectar na fonte verdadeira. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder levar a palavra do Cristo para todos, e que essas palavras que não são minhas, mas que são as obras maravilhosas aí deixadas por tantos espíritos incríveis, possam tocar os corações de cada um de alguma maneira, a ponto da gente se modificar um pouquinho que seja. Muito obrigada e boa noite. Agradecendo a nossa irmã Hélida pelas reflexões aqui desta noite. Vamos novamente lembrar aos irmãos que no próximo dia 30 de julho teremos aqui a visita da equipe visita e atendimento desta equipe de fitoterapia do grupo Arco-Íris, vindo de Uberaba, é o sábado pela manhã, dia 30 de julho. E no próximo sábado, à noite, a palestra pública será a reprodução de uma palestra proferida pelo nosso irmão Ariston, em homenagem aos 2 anos do retorno à pátria espiritual do nosso amigo. Nós vamos convidar os médiuns presentes para a aplicação do passe coletivo, desejando a todos uma excelente noite, bom fim de semana. E aqueles irmãos que desejarem o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a cartilha para implantar em seu lar o Evangelho, nós temos aqui livros novos para doação. Basta nos procurar após a palestra. Vamos convidar a nossa irmã Isa, então, para fazer a prece final desta noite. Vamos então, nesse momento, após essa palestra maravilhosa, que nos convidou ao trabalho do Cristo, ao comprometimento com o Evangelho de Jesus, agradecer por mais essa oportunidade que tivemos na noite de hoje. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presente, a todos os irmãos que nos acompanham nos seus lares, no Brasil e em outros países, que nesse momento todos nós possamos receber da espiritualidade maior bênçãos de saúde, paz, amor e luz. Lembramos dos nossos lares, nossos familiares, dos nossos irmãos internados, enfermos nos hospitais, os nossos irmãos nos presídios, os nossos irmãos em países em guerra, que todos eles, nossos irmãos em humanidade, possam ser abençoados, protegidos e amparados. E que o Evangelho de Jesus possa estar sempre presente em nossos corações. Que essa noite, Senhor, possamos ser visitados, possamos amanhã, ao acordar, estarmos plenos, alegres e felizes para mais um dia. Muito obrigada por tudo, Senhor. Ilumine essa casa, todos que aqui frequentam, todos que aqui trabalham com amor e alegria. Fica conosco, Mestre amado, agora e para sempre. Que assim seja. Que o Senhor Jesus nos acompanhe em paz até os nossos lares, meus irmãos. Muito boa noite a todos.